A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que é preciso discutir o tamanho dos recursos destinados às emendas parlamentares no orçamento federal. De Brasília, Marília Ribeiro. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o tamanho dos recursos destinados às emendas parlamentares pode ser um grande problema futuramente e que precisa ser discutido. Além disso, ela ressaltou que é preciso repensar sobre o tema. O valor, o montante hoje, ele é muito pesado. Não há em lugar nenhum do mundo, de novo, não é ser contra as emendas parlamentares, mas esse montante realmente inviabiliza que muitas ações necessárias para a população não cheguem lá na ponta por falta de dinheiro, por falta de orçamento público. É uma discussão que temos que fazer com toda honestidade, toda serenidade, sem polarização, sem politização, mas temos que fazer com muita responsabilidade para ver até que ponto essas emendas estão sendo distribuídas para chegar nos locais realmente onde mais precisam. O orçamento de 2025 traz uma previsão de cerca de 50 bilhões de reais em emendas. O valor é menor do que o registrado no ano passado, um recorde de 53 bilhões. Neste ano, cerca de 39 bilhões serão destinadas às emendas impositivas, que são de pagamento obrigatório. Vale destacar que as emendas impositivas são de dois tipos. As individuais, que são dirigidas a cada deputado e senador, no valor de 24,7 bilhões de reais. As de bancada, que são destinadas às bancadas estaduais, no valor de 14,3 bilhões. Também tem a reserva para o pagamento das emendas de comissão, que não tem execução obrigatória e dependem de deliberação do Executivo. Tebet explicou que os gastos livres do governo, as despesas que não são obrigatórias, somam cerca de 150 bilhões de reais por ano. Além disso, a ministra disse que as emendas parlamentares somam cerca de 1/3 desse valor, o que equivale aos gastos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, veja, quando a gente olha que 60 bi desse valor é para emendas, é exatamente o valor que nós temos do PAC. O valor que nós temos para investimento público no Brasil. Então, o que sobra para investir no Brasil é 60 bi. É exatamente o que o Congresso está levando em emendas esse ano. Em fevereiro deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, homologou o plano de trabalho para a execução de emendas parlamentares, o que encerrou o imbróglio que se arrastava há meses. O ministro, entretanto, disse que a decisão não libera emendas com impedimentos técnicos identificados e suspensões específicas, como nos casos alvos de auditoria pela Controladoria Geral da União. De Brasília, Marília Ribeiro. Ô Dora, a ministra fala sobre as emendas, é preciso fazer uma revisão do formato, enfim, essa discussão que a gente vem tendo há mais de 2 anos. Agora, ela fala, talvez num tom tão crítico, mas de qualquer forma ela põe o dedo na ferida. Mas será que isso adianta, muda alguma coisa? Olha, ela fala como se ela não fosse integrante do governo, né? Porque quem é omisso dessa coisa é o governo. O judiciário tem agido, o Congresso tem reagido e o governo, o executivo, fica refém disso. Omisso, sem fazer absolutamente nada, lava as mãos. Por quê? Porque tem medo da maioria do Congresso. Lá na campanha havia essa promessa de acabar com a farra. Na época era a luta contra o orçamento secreto. Tá legal. O orçamento secreto, da forma como ele existia, ele não existe mais. Mas a falta de transparência está aí. O volume, a ministra falou, porque não são 50 bi. 50 bi, oficialmente, tem mais 10 bi, por isso que a ministra falou em 60 bi. São 10 bi negociados na última hora pela ministra Gleisi Hoffmann para poder liberar o orçamento de verbas que vão ser dadas diretamente pelos ministérios. Então, quando a ministra diz é um problema do futuro, não é um problema do futuro, é um problema do presente. E tudo isso, não é, Kobayashi? Essa discussão acabou esfriando com a viagem do presidente Lula com os presidentes do Congresso, presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, e também o início do julgamento. Ou seja, será que tudo isso pode esfriar ou o Supremo volta a isso? Porque o Congresso aprovou uma matéria que ainda deixa brechas. Deveria voltar, né, Thiago? Porque assim como nas decisões anteriores do ministro Flávio Dino, a questão é se é inconstitucional,
tem que suspender o pagamento das emendas. Se não há publicidade, se não há transparência, é inconstitucional. E isso deve gerar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, com todas as discussões, com todos os capítulos dessa novela, ainda não se chegou em um texto que seja compatível com a Constituição, o resultado deveria ser o mesmo. Agora eu fico pensando, né? Já pensou se o presidente da República, o presidente Lula, fala sobre repensar, dá um discurso sobre repensar as emendas? Como isso iria repercutir no Congresso Nacional? Já pensou se o ministro da Fazenda fala sobre repensar as emendas? Como isso também repercutiria? A gente vê a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falando e a gente não vendo reações de parlamentares, de líderes, de blocos, de partidos, revelando uma condição da ministra de não tão relevância assim. Isso a coloca, de alguma maneira, a Dora começou falando sobre ela ser ou não do governo, isso a coloca, de alguma maneira, numa condição de alguém que não influencia muito o governo que pertence, o governo que faz parte, as decisões do presidente. Até porque, se ela acha que tem que repensar as emendas, ela pode dar essa dica ao chefe dela, ao presidente da República, que é quem determina a maior questão nesse momento, que é o quanto de emendas, mais de 50 bilhões, a participação dos parlamentares no orçamento público. Ou seja, isso também revela a situação da Simone Tebet de pouca influência nas decisões do governo federal.